Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha, eu sou o Maestro Carlos Veiga Filho, com mais um vídeo aqui dos Tutoriais em Música, que é um canal que trabalha a sua percepção musical. E dia de terça-feira é dia da gente trabalhar a leitura rítmica, tá? Eu estou colocando aqui uma partitura, é um trecho de uma música brasileira bem famosa, eu estou trabalhando um arranjo para coral. E aí, claro que quando eu faço um arranjo para coral, eu preciso também fazer a transcrição. Então, a leitura, que é isso que eu vou propor para você agora, é fazer com que você leia isso que está escrito aí e transforme em som, certo? No meu processo de transcrição, eu faço o contrário. Eu escuto o som e gero a partitura, não é isso mesmo? Mas, na verdade, essas duas tarefas, essas duas habilidades, elas são praticamente a mesma coisa, sendo que uma caminhando para um sentido e a outra caminhando para outro sentido. Tá? Basicamente é isso. A leitura, você vê a partitura e gera um som. A transcrição é o oposto. Eu escuto um som e gero uma partitura. Beleza? A música brasileira tem umas levadas, umas coisas bem interessantes e que, se você reparar aí, a gente tem é um compasso binário simples, um 2x4, e que em alguns momentos ali na frente você vê umas síncopes, você vê umas ligaduras assim de semicolcheias antecipando um pouco, você vê umas semicolcheias ali também agrupadinhas ali no meio do compasso, e que eu defendo muito essa ideia que para uma pessoa que não está acostumada, quando ela pega essa partitura e que vai ler isso, é muito difícil, ritmicamente não é uma coisa fácil isso que está escrito aí. Mas quando a gente está habituado, e como nós brasileiros estamos acostumados a ouvir essa sonoridade, a ouvir essas músicas, quando a gente coloca isso no ouvido, vocês vão ver que quando eu tocar aqui, quando eu passar aí o ritmo para vocês, vocês vão falar, ah, é essa música. E aí a coisa vai fluir de forma bem mais tranquila. Mas, ainda assim, a gente deve ter a condição de ler a partitura, tá? Que é justamente isso que acontece, às vezes num arranjo, num coral, ou numa banda, alguma coisa, o arranjador quer um determinado ritmo, está escrito ali um determinado ritmo, e o músico apenas tem aquilo no ouvido e canta do jeito que ele lembra, e não pode. Quando a gente está fazendo uma música em grupo, muitas vezes a gente tem que seguir exatamente o arranjo para a gente ter uma precisão, né, bastante grande. Então, primeiro eu quero que você leia esse ritmo que está aí. Eu vou colocar aqui o metrônomo a 70, certo? Tem um compasso em branco. Repara que é um compasso 2x4, então vai ser 1, 2, 1. E aí você já começa, tá? Esse aí é o que a gente chama de compasso acéfalo, ele só não tem a cabeça e logo em seguida ele já começa, tá bom? Vamos lá então, vou colocar aqui o metrônomo a 70 e primeiro você vai aí. Depois eu faço e depois eu toco a música, o que está escrito aí, que na verdade não é muito complicado. Vamos lá. Então primeiro você aí a 70 e eu vou reger aqui e vou ligar o metrônomo também. 1, 2. E aqui a gente fechou, certo? Fazer mais uma vez para você praticar, e depois eu faço uma vez a leitura rítmica e depois eu toco a melodia, e depois a gente aproveita para praticar o metrônomo, que é uma coisa que eu estou começando a trabalhar com meus alunos. Vamos lá. Só você de novo.
e aqui a gente fechou. Será que você já conseguiu identificar a música que está aí? Pelo ritmo dela, pelo que está escrito aí? Eu vou fazer agora somente a leitura rítmica, não vou me preocupar com as notas, tá? Certo? Claro que aí se você não conseguiu ler antes e agora você ouve isso, você já começa a se familiarizar. E você fica mais familiarizado ainda se eu tocar as notas que estão escritas aí. Então vamos lá, vou tocar aqui e você pode ir fazendo a leitura rítmica. 70 ainda, bora. Tranquilo, né? Claro, não é uma coisa simples de fazer, não é uma coisa rápida de fazer, mas é uma coisa que se você começa a praticar, você desenvolve, você consegue desenvolver. E o que acontece é isso, leva tempo, tá? Você tem que começar a conhecer primeiramente o que é andamento, o que é colcheia, o que é semicolcheia, o que é semínima, o que é um compasso binário. E são essas coisas aí que se você não entende isso, se você não tem o conhecimento dessa teoria elementar, você não consegue sequer aplicar isso aí no seu instrumento. Então é necessário que você tenha essa percepção e essa teoria elementar desenvolvidos. Para quê? Porque aí, independente do instrumento que você vai tocar, ou se você vai cantar, está resolvido. Porque você pegar uma partitura e você decodificar, esse é o processo da percepção. Como você vai tocar é uma outra coisa. Qual instrumento você vai tocar é uma outra coisa. E aí eu vou aproveitar também para trabalhar um pouquinho mais a ideia do metrônomo. Então o que eu vou fazer agora? Vou subir minha pulsação, vou subir meu andamento aqui para 80. Certo? Vamos lá, 80. E aí eu vou tocar, e você pode ir fazendo o ritmo aí também. Com tá, ou se você quiser tocar, aproveitar para tocar no seu instrumento, qualquer que seja, a partitura tá aí. Vamos lá? Lá vou eu. Beleza? Como a gente, com o metrônomo, a gente consegue essa precisão rítmica, é interessante que a gente vá trabalhando, aumentando, diminuindo, de acordo com a nossa necessidade. Para curtição aqui agora vou aumentar um pouquinho mais. Vou para 90 agora, certo? Preparou? Legal, né? Ou seja, a duração das notas, o valor de cada figura dessa aí, não é uma coisa que dependa apenas da figura, depende também da fórmula de compasso, depende também do andamento, depende de uma série de questões, tá? Então,
a percepção e todos esses elementos eles precisam ser levados em consideração. Vou aumentar para 100 aqui agora. Eu já estou curtindo aqui minha música. Bora. Legal, né? Vou aumentar ainda mais um pouquinho para 110. Certo? E aí a coisa já vai ficando mais difícil. Mas, para estudar um instrumento, a gente deve realmente usar essa ferramenta que é o metrônomo, porque ela traz uma precisão para a gente. E principalmente no que se refere ao estudo do ritmo. Tá? Às vezes tocar, as pessoas ficam ansiosas por tocar rápido, mas muitas vezes tocar lento no tempo certo, você manter as proporções corretas no andamento muito lento também é muito difícil. Tá? Exige um outro tipo de concentração. Né? Para você tocar muito rápido é aquela coisa da repetição, para a musculatura ficar preparada e responder bem aquele estímulo, aquela necessidade. Mas para tocar lento também é muito difícil, e às vezes é mais chato, né? Requer um outro estudo. Então, quinta-feira dessa semana, às 19 horas aqui no canal, eu vou fazer uma live explicando os meus cursos de percepção. São 2 cursos, um de teoria elementar e um de intervalos. O de teoria elementar, eu estou trabalhando todo esse conceito que eu falei para vocês, que é necessário que o estudante de música conheça essa terminologia e esses códigos mais elementares. Para quê? Para que ele possa entender o mundo da música e também poder aplicar isso que está aí. O curso de intervalos é voltado mais para quem já domina um pouco isso, né, essa questão mais elementar, e que já está se preparando para ir trabalhar arranjos, para quem está querendo escrever contraponto, para quem está querendo compor, esse tipo de coisa toda. Tá? Mas quinta-feira, às 19 horas aqui no canal, eu vou explicar direitinho como é que funcionam esses 2 cursos do Hotmart. Tá bom? É um papo só para eu explicar mesmo. E aí você decide se você quer fazer parte disso ou não. Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir nem para de pensar.